parou pra pensar na diferença que um cílio pode fazer na sua maquiagem? Não? Vamos lá. Já apliquei aqui um cílio, pra vocês poderem ver como que fica a diferença que dá de um cílio numa maquiagem ou não. Mas antes de explicar pra vocês como aplicar um cílio postiço, eu vou explicar pra vocês todo um conceito. Vou mastigar tudo pra vocês, pra ficar super facinho na hora de vocês aplicarem. Então vamos lá. Eu tenho aqui 3 tipos de pinça, tá? Então eu tenho essa aqui mais profissional, eu tenho essa aqui que todo mundo tem em casa, e o próprio aplicador do cílio postiço, tá? Tá super em alta e é o que eu mais uso agora, eu não uso mais pinça. Mas eu comecei usando esta pinça. Então todo mundo tem, todo mundo pode começar utilizando, é super tranquilo de aplicar, tá? Segundo passo, tenha muita paciência, pratique bastante. Eu, por mais que eu saiba aplicar cílio postiço, eu ainda tenho algumas dificuldades. E na hora de aplicar eu ainda passo umas raivinhas. Mas é normal, gente, no início isso vai acontecer bastante. Porque você tá praticando, você tá aprendendo. Então, querendo ou não, tem que ter muita paciência, tem que ter bastante prática, tá? Outra coisa, cola de cílio. Eu uso essa aqui da Macrylan já tem há muito tempo, tem anos que eu uso essa colinha. Inclusive, já acabou, tá bem no final. E você tem que saber como funciona a secagem da sua cola. Tem colas que eu preciso esperar 1 minuto, tem colas que eu preciso esperar 20 segundos, tem colas que eu preciso esperar 40, 60, enfim, vai muito da sua cola. Então, conheça o tempo de secagem da sua cola. Essa da Macrylan, por exemplo, quando eu aplico no cílio, ela fica azulada. Então, quando ela fica azulada, meio transparente, eu já sei que tá no ponto exato pra mim colar. Aí eu vou e só aplico, tá? Então, tem vários jeitos de você aplicar um cílio postiço. Você tem que ver um modo que se encaixa melhor pra você. Pra mim, eu já testei várias formas, vários jeitos. Hoje, eu já utilizo de um jeito diferente. Terceiro passo. Antes eu aplicava o cílio sem máscara de cílios. Pra mim é super fácil, super tranquilo, eu durmo muito bem. Porém, eu passava muita máscara de cílios depois pra unir esse cílio. Então eu sentia que o cílio ficava encharcado de máscara de cílio. E pra mim conseguir reaproveitar era mais difícil, era bem mais complicado. Eu tinha que jogar o cílio fora mais cedo. Sim, você pode reutilizar o seu cílio várias e várias vezes, desde que você saiba higienizar e tirar o excesso de cola pra não prejudicar a sua vista. E na hora de colar, a cola não pegar. Então esse é um passo muito importante. Hoje, o que eu faço? Eu aplico um pouquinho de máscara de cílios. Eu uso essa daqui. Eu não sei qual é a marca, porque de tanto eu usar já sumiu o nome. Mas eu aplico antes, eu aplico bem pouquinho. Espero secar e vou curvando o meu cílio. Então, quando eu curvo e a máscara de cílio seca, aí eu já venho com o cílio postiço e já colo. Então, ele já dá essa curvadinha. Com a curvadinha do cílio postiço, os dois já se unem tranquilo, eu não preciso encharcar o meu cílio de máscara. Na hora de tirar, faço a higienização e é super tranquilo, tá? Então tem esses 3 pontinhos super importantes que vocês precisam saber. Então vamos lá. Eu vou usar essa cartela aqui, ó. Todos esses cílios eu já utilizei. Os cílios não são novos. Então se você for pegar uma cartela nova, faça a medição, ó. O meu cílio natural começa aqui e termina aqui. Então, você tem que saber onde começa o seu cílio natural e aonde termina. E você vai fazer o cortezinho do seu cílio postiço pra ficar bem tranquilo, ficar igual. Então, tem que ter esse cuidado também. Até porque se você colocar o cílio muito aqui na pontinha, na hora que você ficar piscando, ele vai te incomodar. Você não vai sentir a vontade e logo você vai querer tirar. Então, você tem que saber o tamanho exato do seu cílio postiço, tá bom? Todos eles já estão cortados, ó. Só que os modelos são diferentes. Esse aqui é o mais natural, que é esse que eu tô usando. Esse aqui é o mais profissional, então ele tem bem mais cerdas e a curvatura dele é bem maior. Então tem essa diferença de cada cílio, tá? Eu uso todo tipo de cílio, gente. Então se você me acompanha no Instagram, corre lá, vou deixar ele aqui, ó, pra vocês poderem ver. As maquiagens que eu faço, eu sempre tiro foto e posto lá no Instagram, então vocês vão conseguir ver, tá? Inclusive, eu fiz uma enquete no meu Instagram, justamente falando que eu ia gravar esse tema, então eu pedi pra vocês as principais dúvidas que vocês tiveram. E a maioria é essa, Aline, eu tento, mas o cílio não cola. Quando eu coloco o cílio, fica escorregando. Qual é o tempo exato da colinha? Então, tudo isso é isso que eu falei pra vocês antes. Saiba o tempo correto que seca a sua cola. Como eu vou saber, Aline? Testando.
Você só vai saber testando. Como eu sei qual é o meu cílio ideal? Gente, não existe esse negócio de cílio ideal, tá? Eu gosto muito de usar esses cílios assim, ó. São bem mais naturais. Então não existe esse negócio de cílio ideal. O cílio que você comprou, gostou, deu certo no seu olho, é o seu cílio ideal, tá? Então eu uso todo tipo de cílio, pra mim é super tranquilo, não tem problema. Até os mais artificiais que ficam com os pestana grandona, quando eu quero caprichar na maquiagem, eu já utilizo. Então esse cílio que eu tô usando aqui, ó, ele já é mais pro dia a dia, tá? Então eu vou ensinar vocês como aplicar. Eu vou usar o próprio aplicador, porque eu já me acostumei com ele. Mas se você tiver uma pinça, pode usar a sua pinça também. E aí vem aquela pergunta que vocês me fizeram. Peraí. Vem aquela pergunta que vocês me fizeram. Aline, por onde eu começo colando meu cílio? No meio, nos cantos? Eu gosto de começar pelo meio. Eu me acostumei dessa maneira. Mas se você colou seu cílio e começou por um canto, puxa até o final. Vai pelo meio até o outro canto. Mas vale ressaltar que você tem que colar o seu cílio por camadas, por fases. Vou explicar pra vocês na prática, tá? Então, ó, vou pegar um cílio aqui. Ó, achei. Eu não tenho curvex, então o que que eu faço? Eu já curvo o cílio com a mão, com os dedos mesmo, gente. É uma coisa que eu faço já, ó, tem tempo, então pra mim já virou prática. O cílio, ele tá um pouquinho curvadinho, tá vendo? Mas ele não tá curvado o suficiente, já tem um pouco de cola pra vocês verem como eu já utilizei ele. Então, o que que eu faço? Eu pego de pontinha em pontinha, ó. E aí, eu vou curvando ele bem devagarzinho, ó. Bem devagarzinho. Ó, tá vendo que já ficou bem mais curvado? Pronto. Aí, o que que eu vou fazer? Vou vir com o meu aplicador. Fica tudo aqui separado, mas na hora de pegar, some tudo. E eu vou pegar bem no meio do meu cílio. O bom do aplicador é que ele é do tamanho certinho do cílio, então é bem de boas. Ele já pega o cílio inteiro. Pronto, ó. Ele pegou bem o cílio, bem rente. Aí eu vou vir com a minha colinha. A colinha que eu tô usando é da Macrylan, tá? Ó, já assumi o nomezinho, mas ela é da Macrylan. E aí, gente, uma dica super importante que eu vou dar pra vocês. Não encharque o seu cílio de cola. Eu sei que tem muita gente que fala, encharque o cílio de cola. Não encharque. Porque quanto mais você encharcar, mais tempo vai demorar pra secar. E na hora de você colocar, você vai ter mais dificuldade. E na hora de tirar, na hora de limpar, vai ser muito mais complicado. Então, não passe bastante cola. Passe o suficiente pra você conseguir colar. Ó, tá vendo que eu peguei só um pouquinho. Tô aqui com o meu cílio. E aí eu só vou preencher até ele ficar todo branquinho. Ó. Já é o suficiente. Eu apliquei bem pouquinho. Ó, bem pouquinho. Tá vendo que ele tá bem branquinho? Aí eu espero um pouquinho, espero ele dar uma secada, ele vai ficar meio azulado. E aí já vai estar na hora de ir aplicar. Então você pode contar no relógio. Pra você, na hora de você aplicar de novo, você saber o tempo exato que a sua colinha vai secar. Opa, e você já conseguir aplicar. Então vai ser que ela seca bem rapidinho até. Enquanto a colinha seca, eu vou fazendo outras coisas na maquiagem. No caso, como eu tô com uma pele bem simplesinha, bem dia a dia, bem glowzinho, ó. Eu vou esperando aqui, na paciência de Deus. Conversando com vocês. Então, ó. Ela vai ficando mais fininha, tá vendo? Bem fininha. E tá azulzinha, ó. Mas ela ainda não está no ponto. Eu vou pegar um espelhinho pequeno. Senão vocês não vão conseguir ver. Porque eu tenho um espelho enorme aqui na minha frente. Mas se eu olhar pra cá, vocês não vão conseguir ver. Então deixa eu pegar um espelho menor. Vou pegar aqui um espelho pequenininho, de pó mesmo. E aí, ó. A cola já tá quase meio que sumindo, tá vendo? Então pra mim ela já tá no ponto de colocar. Aí eu vou pegar um espelho, vou olhar pra baixo. E eu vou fazer uma medição meio que de longe, meio que ocular, literalmente, tá? Então, ó, eu começo sempre no meio e pressiono e espero 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí eu solto. Geralmente isso aqui sempre acontece.
na pinça colar junto com o cílio. Aí eu seguro e já tiro, tá? Então, ó, eu só vou ajeitando aqui, ó, na pontinha e lá no início. Ó, ele já colou, mas eu gosto de ir ajeitando ele até ficar do jeitinho que eu gosto. Apliquei o cílio postiço e aí eu vou para a quarta dica pra vocês. Seguinte, quando a gente cola o cílio postiço, geralmente fica uma colinha branca aqui, então quando a gente pisca fica aparecendo. E aí, gente, você vai usar o seu delineador ou uma sombra preta. Eu prefiro usar um delineador líquido, que fica super mais fácil. E eu faço meio que um delineado tradicional, só pra mim passar por cima dessa colinha. Geralmente, quando você usa o seu cílio pela primeira vez, isso não acontece. Como eu tô utilizando meu cílio já tem mais de 5 vezes, praticamente, de fato, aí ele já aparece mais a colinha. Então, o que que eu fiz? Eu peguei aqui, ó, um pouquinho da máscara, ó, do delineado, ó, olhei pra baixo e só fui fazendo assim, ó. Fui meio que pintando meu cílio. E aproveitei pra fazer um delineado mais tradicional. Mas não é sempre que você vai precisar, tá? Então, pra você que tá começando, pra esconder a colinha, eu recomendo que você faça isso, tá? Faz um delineado mais tradicionalzinho. Se aparecer a colinha, você vai passando a máscara de cílios ou uma máscara de cílios, gente, eu tô com esse negócio na cabeça. Delineado. Passe o delineador líquido ou uma sombra preta pra esconder essa colinha, senão fica muito feio. Mas é basicamente isso, ó, ela fica assim. Bem bonitinho. Bem natural, bem seus cílios. E aí, ó, não fica um cílio duplo. O cílio fica todo unidinho quando você passa a máscara antes. Mas é como eu falei, vai muito da sua preferência. Se você acha que com a máscara fica melhor, passe a máscara antes. Se você acha que sem a máscara fica melhor também, vai do jeito que você for aprendendo. Mas eu recomendo que você passe a máscara antes pra você não encharcar o seu cílio postiço de muita máscara e você ter que jogar fora antes da hora, sendo que você pode reciclar ele várias e várias vezes, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que eu tenha esclarecido todas as dúvidas que vocês mandaram aqui no Instagram, na caixinha de pergunta que eu abri pra vocês. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. Clique em gostei, se inscreve no canal, me segue no Instagram, eu vou deixar o linkzinho bem aqui, ó, pra você me seguir lá, porque eu sempre posto meu dia a dia, posto as fotos das maquiagens que eu faço antes de vir aqui pro canal. Então, às vezes, você vai saber antes de eu postar. Beleza? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. E vai me contando aqui nos comentários se você conseguiu, se você teve alguma dificuldade, se você aprendeu ou não. Que aí eu trago mais vídeos assim pra ensinar vocês. E eu faço uma segunda parte sobre como abrigar cílios postiços. Então,